Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. As 3 flechas que criaram uma tempestade de gelo e neve permitiram que Zalfeng utilizasse ao máximo seu poder de linhagem sanguínea e sua herança de relâmpago. O símbolo da flor de lótus de gelo no arco olhou brilhou como nunca antes. A sala em que estavam começou a tremer, e o coração de todos ficou atordoado. Os 3 especialistas do reino do espírito verdadeiro ficaram chocados e furiosos. O alvo de Zalfeng era o saco das 100 flores. Embora fosse um item único, os materiais de que era feito não eram melhores do que os de uma arma espiritual comum. Diante dos 3 ataques que atingiram o nível do reino do espírito verdadeiro, o gelo e o relâmpago penetraram nas rachaduras do saco das 100 flores. Fumaça venenosa subiu do saco das 100 flores, que logo foi engolido por uma chama negra. Você, como ousa? O bandido do leque voador apontou para Zalfeng com dedos trêmulos, e uma expressão extremamente feia surgiu em seu rosto. Zalfeng sentiu-se um pouco estranho, essas reações eram exageradas demais. Afinal, era apenas um saco? As rachaduras no saco das 100 flores se expandiram, liberando uma fumaça multicolorida. Não é bom. As expressões do mestre Bi e dos piratas do sangue cortado mudaram enquanto recuavam rapidamente. O saco das 100 flores continha 100 tipos de veneno, alguns dos quais poderiam matar instantaneamente até mesmo aqueles no reino do espírito verdadeiro. Nesse momento, os 3 cultivadores do reino do espírito verdadeiro recuaram, segurando a respiração e afastando-se enquanto usavam seu Ki do espírito verdadeiro para selar o ar ao redor de seus corpos. Zalfeng sentiu uma aura crítica e rapidamente colocou a mão na porta. A porta se abriu, e uma luz verde envolveu Zalfeng. Brigão de cabelo azul, como ousa destruir o saco das 100 flores? Vou fazer com que seus ossos virem pó. O rosto bonito do bandido do leque voador estava um pouco distorcido, era uma expressão de ódio extremo. Saco das 100 flores? O que diabos era aquilo? Zalfeng soluçou. Ele podia sentir que o bandido do leque voador realmente queria morder sua carne e sugar seu sangue. O veneno liberado pelo saco das 100 flores era algo que até os 3 do reino do espírito verdadeiro tiveram que evitar. Que tipo de item era aquele, capaz de liberar uma aura tão aterrorizante que até os do reino do espírito verdadeiro temem? Zalfeng não era idiota e podia adivinhar aproximadamente a utilidade do saco das 100 flores, mas não se arrependeu de suas ações. Um item tão aterrorizante nas mãos de seus inimigos seria um pesadelo. O bandido do leque voador estava obviamente enfurecido. Se ele tivesse conseguido o saco das 100 flores, poderia matar os outros 2 do reino do espírito verdadeiro e tomar todo o tesouro da lua d'água para si. No entanto, ninguém poderia imaginar que um jovem no 7º céu arruinaria seus planos. Por outro lado, Mestre Bi e o pirata calvo do sangue cortado ficaram um pouco aliviados. Dos 3 do reino do espírito verdadeiro, o bandido do leque voador era o mais forte e rápido, então suas chances de obter o saco das 100 flores eram maiores. Se o saco caísse em suas mãos, os outros 2 talvez nem tivessem chance de escapar. Com a interferência de Zalfeng, o equilíbrio entre os 3 foi restabelecido. Sem o saco das 100 flores, o bandido do leque voador não tinha 100% de chance de vencer os outros 2 cultivadores do reino do espírito verdadeiro combinados. Irmão mais velho marcial, a pele desse garoto deve ser arrancada, e ele deve ser torturado por 100 dias até implorar pela morte. A beleza vestida de flores tinha olhos cheios de ódio, e o daoísta de robes azuis cerrou os dentes enquanto encarava a figura de Zalfeng que se afastava. Zalfeng havia levado 2 dos itens mais preciosos, o líquido sagrado das 100 flores e o chicote de sangue da serpente mística. Dentre todos os itens, além do saco das 100 flores, esses 2 eram os mais valiosos. No entanto, Zalfeng destruíra o saco das 100 flores. Mesmo agora, o daoísta de robes azuis, a beleza vestida de flores e o chefe da família Bi ainda estavam com corpos dormentes e marcas de queimaduras, mas todos estavam cautelosos com a força de Zalfeng. Ele havia acabado de superar 3 meio passos para o reino do espírito verdadeiro e liberado uma tempestade de gelo e relâmpago, cujo poder era comparável ao de um verdadeiro reino do espírito verdadeiro. No final, as 3 forças, exceto o mestre Yun e Bi Qiaoyu, direcionaram seu ódio para Zalfeng. Não se preocupe, esse garoto ainda aparecerá no 2º andar. Com o mestre de mecanismos aqui, nossa velocidade será maior que a dele. A expressão do bandido do leque voador acalmou-se um pouco, mas seus olhos ficaram ainda mais frios. Em seguida, as 3 forças dividiram os itens restantes de acordo com sua força. Dentre os itens, havia várias armas espirituais e materiais preciosos. No entanto, após dividirem o saque em 3 partes, o valor de cada um não era maior que o de Zalfeng. Depois de dividirem os itens, as 3 forças entraram em suas respectivas portas. O bandido do leque voador e seu grupo ficaram na porta oeste, oposta à de Zalfeng. Mestre Bi e companhia ficaram na porta sul, enquanto os piratas ficaram na porta norte.
De acordo com a análise do mestre Yun, a porta de Zhaofeng era melhor, enquanto a porta sul era pior. No entanto, eles nada podiam fazer, isso havia sido decidido no momento em que Zhaofeng colocou a mão no sinal de pedra. E daí se é boa? Eu vou desafiar os céus e matar todos os outros. A ambição do jovem vestido em brocado era imensa. A beleza vestida de flores concordou com a cabeça. Dos 4 tesouros de água e lua, o saco das 100 flores está em 4º lugar. Ainda há o leque de pêssego do deus Lua, o alótus precioso das 3 flores e a arte marcial sagrada do caminho maligno, a Bíblia preciosa da flor mística. Se o irmão mais velho marcial conseguir o leque de pêssego do deus Lua, que está em 3º, mesmo os outros 2 do reino do espírito verdadeiro não serão páreo. Se conseguir o lótus precioso das 3 flores, o irmão mais velho marcial poderá lutar até mesmo contra um verdadeiro reino místico. O mais importante é a Bíblia preciosa da flor mística. Mesmo que tenhamos que desistir dos outros 3, não podemos desistir dela. O bandido do leque voador falou com decisão. Quando o mestre obteve a Bíblia preciosa da flor mística, ele estava a um passo do verdadeiro reino de Senhor. O importante é que ele foi influenciado pela Imperatriz Qin. Meu talento não é inferior ao dele, e sou mais decisivo. Se eu conseguir a Bíblia preciosa da flor mística, certamente me tornarei um senhor do caminho maligno e a 9ª força mais poderosa do grande país Cossel. O jovem vestido em brocado respirou fundo, e a ambição queimava em seus olhos. Os 3 então entraram no caminho para o 2º andar. Havia 9 salas no caminho, e ao passar por todas, chegariam ao 2º andar. De acordo com o esquema, as recompensas do 2º andar seriam melhores que as do 1º. A velocidade do mestre Yun era certamente maior que a dos outros 3, e em metade do tempo que se leva para preparar um chá, o bandido do leque voador e seu grupo já estavam no 2º andar. Havia também uma sala no 2º andar, semelhante à anterior. No centro, havia um caixão de cristal, e as recompensas eram o dobro. Leque de pêssego do deus Lua de água e lua. O jovem vestido em brocado e a beleza vestida de flores olharam fixamente para o leque elegante, e seus corações tremeram. O leque de pêssego do deus Lua de água e lua era a arma ofensiva mais poderosa do pirata da lua d'água e era considerado um item de herança. Este leque pode lançar ilusões mentais e tem 7 tipos de armas ocultas. Pode se transformar em um guarda-chuva e formar uma barreira defensiva, sendo tecnicamente ofensivo e defensivo. Dizem que seu poder máximo é comparável ao de uma arma espiritual de alto nível. É preciso saber que, no grande país Cossel, o número de armas espirituais de alto nível pode ser contado nos dedos de uma mão. Os olhos do jovem vestido em brocado queimavam de expectativa. Comparado ao saco das 100 flores, o leque de pêssego do deus Lua era muito melhor. Claro, as formações e mecanismos aqui eram muito mais difíceis que os do 1º andar. O esquema aqui é um pouco semelhante a algumas das formações lendárias da herança do legado celestial. A expressão do mestre Yun ficou um pouco solene enquanto ele começava a resolver os mecanismos com fluidez. O tempo passou rapidamente, e o tempo necessário foi muito maior que no 1º andar. O jovem vestido em brocado não podia deixar de sentir urgência. Eles precisavam resolver os mecanismos antes que Mestre Bi e os piratas chegassem. Cerca de meio-dia se passou. Finalmente, Mestre Yun abriu o caixão de cristal. Leque de pêssego do deus Lua de água e lua. O jovem riu e usou seu Ki do espírito verdadeiro para pegar o leque de herança. Ninguém sabia se era coincidência ou não, mas as portas sul e oeste se abriram no mesmo momento. Não é bom. O bandido do leque voador chegou primeiro. As expressões do mestre Bi e do pirata calvo do sangue cortado mudaram. As 2 partes não hesitaram e correram para pegar os itens restantes. O poder de batalha do jovem vestido em brocado de fato aumentou, pressionando os outros 2 do reino do espírito verdadeiro. O que está acontecendo? O leque de pêssego do deus Lua não é tão forte quanto imaginei. A beleza estava confusa. Segundo ela, assim que seu irmão mais velho marcial obtivesse o leque, ele deveria ser capaz de ferir seriamente os outros 2 em pouco tempo ou até mesmo matá-los. Droga, este item de herança precisa ser refinado para que seu verdadeiro poder seja liberado. Agora, só posso usar 50 a 60% de seu poder. Se eu tivesse um pouco mais de tempo. O jovem vestido em brocado estava frustrado. Itens de herança precisavam ser refinados e exigiam certas condições, como linhagem sanguínea ou uma habilidade correspondente. Como discípulo do pirata da lua d'água, ele obviamente tinha uma habilidade correspondente, mas precisava refiná-lo primeiro para usar todo o seu poder. Enquanto os 3 grupos lutavam, a porta do leste se abriu, e Zhaofeng pisou no 2º andar. A razão pela qual ele foi o último era óbvia, ele não estava correndo, pois, se fosse rápido demais, teria grandes chances de encontrar o bandido do leque voador. Ao escanear os itens, mais da metade já haviam sido tomados, Zhaofeng não pôde evitar um suspiro. Se ele avançasse agora, provavelmente seria repelido. Nenhum dos grupos o deixaria passar.
Se esse esquema continuar, as recompensas do terceiro andar também não serão minhas. Os olhos de Zhaofeng cintilaram. Como estava sozinho, sua velocidade para resolver os mecanismos era obviamente menor que a de um mestre de mecanismos. Mas se Zhaofeng desistisse agora, não estaria disposto. No entanto, em termos de força e número, ele ainda estava em desvantagem. Se o segundo andar já era assim, a diferença no terceiro seria ainda maior. A mente de Zhaofeng girou, e um plano se formou. Tendo obtido o leque de pêssego do deus Lua de Água e Lua, o bandido do leque voador suprimiu os outros dois especialistas do reino do espírito verdadeiro, e a maioria dos itens aqui foram tomados por ele e seu grupo. Isso se devia ao fato de que o leque de pêssego do deus Lua ainda não havia sido refinado. Caso contrário, o bandido do leque voador teria ferido gravemente ou até matado os outros dois. Mestre Bi e o pirata calvo do sangue cortado não vão aguentar por muito tempo. Zhaofeng pensou. Ele permaneceu perto da porta leste sem fazer nenhum movimento. Zhaofeng, venha nos ajudar! Mestre Bi gritou quando viu Zhaofeng. Brigão de cabelo azul. Se morrermos, você também não escapará. Um brilho frio surgiu nos olhos do pirata calvo do sangue cortado. Zhaofeng era definitivamente o mais forte entre os que estavam abaixo do reino do espírito verdadeiro, tendo suprimido 3 meio passos para o reino do espírito verdadeiro no primeiro andar. Se Zhaofeng ajudasse, seria comparável a outro especialista do reino do espírito verdadeiro. Embora talvez não ganhassem, isso aliviaria a pressão sobre eles. Zhaofeng ficou parado como um poste, sem sinal de movimento. Brigão de cabelo azul, não importa se você os ajuda ou não. Eu ainda vou te matar. O jovem vestido em brocado riu suavemente enquanto olhava para Zhaofeng com olhos gélidos cheios de intenção assassina. Ele já odiava Zhaofeng por causa do incidente no primeiro andar. Se não fosse por ele, poderia ter obtido o saco das 100 flores, o que lhe permitiria matar todos. O bandido do leque voador era extremamente opressor. Zhaofeng franziu as sobrancelhas. Não importava se ele ajudasse ou não, o inimigo não o deixaria escapar de qualquer maneira. Isso mostrava o quão confiante o bandido do leque voador estava, tendo o leque de pêssego do deus Lua para suprimir todos os presentes. E esses dois não vão aguentar por muito tempo, e logo eu os ferirei gravemente. Depois, passarei algum tempo refinando o leque. Aí, matar essas pessoas será tão fácil quanto virar a mão. O jovem vestido em brocado via a vitória à frente. Sua força era maior aqui, do que ele deveria ter medo? Ouvindo as palavras do bandido do leque voador, Mestre Bi e o pirata calvo ficaram furiosos. Zhaofeng, o bandido do leque voador não vai te deixar escapar de qualquer maneira. Venha nos ajudar agora. Mestre Bi e o pirata calvo estavam em situações apertadas. Até Bi Qiaoyu, que estava no canto, não pôde evitar de implorar. Irmão Zhao, por favor, nos ajude. Se esse bandido vencer, ele trará mal ao mundo. Você precisa detê-lo. Sim. Zhaofeng acenou levemente com a cabeça e acenou com a mão. O gatinho ladrão segurava um chicote de serpente prateado escuro e pulou no ar. Zhaofeng trocou um olhar de entendimento com o gatinho, que entrou na batalha caótica com seu chicote de sangue da serpente mística. O gatinho ladrão era extremamente ágil e tinha o poder de invisibilidade. Com alguns lampejos, ele entrou na batalha abaixo. Cristal perfurante dos 5 elementos. O daoísta de robes azuis, a beleza vestida de flores e o chefe da família Bi lutavam por um cristal de 5 cores. O cristal perfurante dos 5 elementos era um material raro que poderia ser fundido em qualquer arma para melhorar sua qualidade. Um pedaço desse cristal poderia levar uma arma espiritual de baixo nível em meio grau e, se usado com outros materiais, poderia alcançar o nível médio. No entanto, se fosse uma arma mortal de nível máximo, como o arco olhou de Zhaofeng, poderia imediatamente atingir o nível espiritual. O valor desse material era ainda maior do que o de armas espirituais comuns. De repente, um chicote em forma de serpente apareceu e agarrou o cristal perfurante dos 5 elementos. Gato maldito! Você está procurando a morte! Solte o cristal! A beleza e o daoísta de robes azuis rugiram, mas imediatamente seus olhos brilharam. O gatinho ladrão não só tinha o cristal perfurante dos 5 elementos, mas também o chicote de sangue da serpente mística. Se pudermos matar esse gato, obteremos tanto o chicote quanto o cristal. O valor combinado desses dois itens é comparável ao do saco das 100 flores. Os 3 meio passos para o reino do espírito verdadeiro saltaram em direção ao gatinho ladrão. Eles admitiam que não eram páreo para Zhaofeng, mas lidar com seu gato de estimação deveria ser fácil. O gatinho abriu a boca e riu de maneira zombeteira antes de ficar invisível. Quando invisível, até mesmo aqueles no reino do espírito verdadeiro não conseguiam encontrá-lo facilmente. Isso fez com que a expressão do bandido do leque voador escurecesse, pois ele não tinha para onde canalizar sua raiva. O humano e o gato haviam tomado inúmeros tesouros e mereciam morrer 10.000 vezes.
O jovem vestido em brocado decidiu matar o gato ladrão quando tivesse a chance. Afinal, o valor combinado do chicote de sangue da serpente mística e do cristal perfurante dos 5 elementos era próximo ao do leque de pêssego do deus Lu em suas mãos, algo que faria até os olhos de especialistas do reino do espírito verdadeiro ficarem vermelhos de cobiça. Zhao Feng disparou uma flecha em direção ao bandido do leque voador à distância com seu arco olhou. Todos os seus ataques só conseguiam atrasar o bandido do leque voador, sem causar nenhum dano real. Vendo isso, enquanto a atenção de todos estava distraída com o gatinho ladrão, Zhao Feng olhou sutilmente para Mestre Yun, que estava em um canto. Embora Mestre Yun tivesse alcançado meio passo para o reino do espírito verdadeiro, apenas 10 a 20% de sua força verdadeira havia sido convertida em Qi do espírito verdadeiro, e ele não era especializado em combate. Assim, ele agiu da mesma forma que Bi Qiaoyu, escondendo-se o máximo possível. Mestre, ouvi falar muito sobre suas habilidades com mecanismos e tem um roteiro que vem da herança do legado celestial. Zhao Feng não moveu os lábios nem usou força verdadeira, mas sua voz ecoou na mente do Mestre Yun. Após o avanço do olho espiritual divinos, Zhao Feng podia enviar sua voz através de energia mental. Herança do legado celestial? Mestre Yun pausou. Das 4 grandes heranças, a herança do legado celestial era a mais antiga e misteriosa. Havia um pequeno número de roteiros que vinham dela, e todos superavam as habilidades da civilização atual. Gato maldito! Você está procurando a morte! O bandido do leque voador rugiu enquanto agitava o leque de pêssego do deus Lu em suas mãos, enviando ondulações de frio em direção ao gatinho ladrão. Mestre Bi havia sido empurrado para trás pelo leque, e uma ondulação com aura de morte varreu o gatinho ladrão. O gatinho sorriu e desapareceu. Ele era extremamente sensível ao perigo e já havia tomado ações para escapar antes mesmo do bandido do leque voador atacar. Para onde diabos foi aquele gato maldito? Todos perderam o rastro do gatinho ladrão. O bandido do leque voador espalhou seu sentido espiritual e suspeitou que o gatinho pudesse ter sido reduzido a carne e osso por seu leque. O gatinho ladrão reapareceu no ombro de Zhao Feng. Sem que ninguém percebesse, Zhao Feng havia se posicionado ao lado do Mestre Yun, próximo à porta leste. Mestre Yun! O bandido do leque voador de repente percebeu que algo estava errado e gritou. Nesse momento, Mestre Yun estava com uma expressão atordoada enquanto ficava ao lado de Zhao Feng. Zhao Feng estendeu a mão e colocou-a no ombro do Mestre Yun, sorrindo levemente. Agora, iremos para o 3º andar. Depois de dizer isso, ele puxou Mestre Yun em direção à porta leste. Meu Deus! Os corações de todos tremeram, e Mestre Bi e o pirata calvo ficaram atordoados, inspirando ar frio. Ninguém havia percebido que Zhao Feng havia sequestrado Mestre Yun, pois a atenção de todos estava no gatinho ladrão. Até o bandido do leque voador estava pensando no chicote de sangue da serpente mística e no cristal perfurante dos 5 elementos que o gato carregava. Mestre Yun não resistiu e permitiu que Zhao Feng o arrastasse em direção à porta leste com uma expressão atordoada. Ladrão, pare! O coração do bandido do leque voador gelou enquanto ele rugia. A razão pela qual ele progredira tão rápido era toda graça a Mestre Yun. Isso significava que quem tivesse Mestre Yun poderia chegar ao destino mais rapidamente. Pare! O coração do bandido do leque voador queimava enquanto ele circulava seu Qi do espírito verdadeiro e saltava em direção a Zhao Feng, mas este já estava muito perto da porta leste. Quase instantaneamente, Zhao Feng alcançou a porta leste e colocou a mão nela. A porta ondulou, e uma luz verde envolveu Zhao Feng, também alcançando Mestre Yun. Antes de entrar, Zhao Feng empurrou Mestre Yun para dentro primeiro. Fique! O bandido do leque voador rugiu, quase explodindo de raiva ao ver Zhao Feng entrar na passagem para o 3º andar. Ele só pôde usar toda a sua força para lançar um único ataque. Uma ondulação aterrorizante surgiu, capaz de rasgar armas mortais comuns em pedaços. Esfera de relâmpago! Zhao Feng circulou o poder de sua linhagem sanguínea, e uma pequena esfera de relâmpago, composta por inúmeros arcos elétricos, apareceu em sua palma. Esse movimento era uma versão mais condensada do anel de relâmpago. A esfera de relâmpago explodiu e colidiu com a ondulação. Naquele instante, até a porta tremeu. Metade do corpo de Zhao Feng já havia passado pela porta, então, na realidade, ele só enfrentou metade do poder. A porta se fechou, e a figura de Zhao Feng desapareceu. Antes que a porta se fechasse, Zhao Feng ainda ouviu o grito do bandido do leque voador, que fez o 2º andar tremer. Sucesso! Zhao Feng limpou o sangue de sua boca. Ao seu lado, Mestre Yun recuperou sua expressão normal antes de olhar profundamente para Zhao Feng. A geração mais nova nos surpreendeu. Mestre, espero que você não resista e coopere comigo. Zhao Feng sorriu levemente. Seu cabelo azul estava calmo, e o gatinho ladrão sentou em seu ombro, esfregando seu rosto, como se dissesse o quão bom era. Mestre Yun ficou pasmo.
Com apenas um olhar, esse jovem lhe deu uma sensação de que ele não poderia resistir. Esse movimento é aterrorizante. Mestre Yun olhou para Zhaofeng com admiração, mas então seu tom mudou. No entanto, fui envenenado pelo bandido do leque voador e morrerei em meio-dia se não tiver o antídoto. Você acha que não percebi que estava envenenado? Zhaofeng riu e tirou uma pílula espiritual cinza. Isso é o antídoto, a pílula dos 100 dissolventes, feita pelo pirata da lua d'água. Mestre Yun exclamou com alegria. Essa pílula era algo que Zhaofeng havia obtido no primeiro andar. O lado leste era o lado da sorte, e apenas Zhaofeng tinha esse antídoto. Mestre Yun imediatamente engoliu a pílula, e o veneno dentro dele foi rapidamente curado. Obrigado. Vou ajudá-lo com todas as minhas forças. Mestre Yun falou profundamente. No entanto, ele hesitou um pouco. Estou confiante em levá-lo ao terceiro andar mais rápido, mas você sabe da força do bandido do leque voador. Relaxe. A partir de agora, eu controlo tudo. A voz de Zhaofeng continha um poder que tinha a capacidade de acalmar os outros. Segundo andar do caixão de bronze púrpura. Os gritos furiosos do bandido do leque voador ecoaram por um longo tempo, e seu ki do espírito verdadeiro quase começou a queimar. Esse desgraçado de cabelo azul. O jovem vestido em brocado tinha uma expressão distorcida, e o ódio em seus olhos parecia quase materializar-se. Tanto o Mestre Bi quanto o pirata calvo do sangue cortado ficaram atônitos. A mudança repentina na situação era algo que eles não esperavam. Quem imaginaria que o lado mais fraco teria um ataque furtivo tão poderoso? Com aquela única ação, o jovem conseguirá virar o jogo a seu favor. Sem dúvida, ter Mestre Yun significava que Zhaofeng seria o primeiro a chegar ao terceiro andar e o terceiro andar era o verdadeiro local de descanso do pirata da lua d'água. Os itens ali eram a essência de toda a caverna. Irmão marcial mais velho, o lótus precioso das 3 flores e a Bíblia preciosa da flor mística definitivamente estarão no terceiro andar. Esse desgraçado ousa. Só então a beleza vestida de flores reagiu, começando a ficar furiosa. Mestre Yun foi envenenado pelo meu veneno da flor das 9 mortes e morrerá em meio-dia. O esquema do terceiro andar será o mais difícil, e mesmo que esse desgraçado tenha sequestrado Mestre Yun, ele não conseguirá entrar. O jovem vestido em brocado começou a se acalmar. Sem um antídoto, Mestre Yun morreria em meio-dia, provavelmente mais tempo do que levaria para resolver os mecanismos. Além disso, a razão pela qual Mestre Yun foi tão bem-sucedido antes foi por causa do meu sentido espiritual poderoso, que está próximo do nível do verdadeiro reino místico. Sem meu apoio, a velocidade do Mestre Yun diminuirá em 30 a 40%. Ao pensar nisso, um sorriso cruel apareceu no rosto do bandido do leque voador. Isso significa que ainda temos uma grande chance. A beleza vestida de flores expressou alegria. Nos outros dois lados, tanto o Mestre Bi quanto o pirata calvo do sangue cortado sentiram-se sortudos por Zhaofeng ter levado o mestre de mecanismos, pois isso reduziu o controle do bandido do leque voador sobre a situação. A força e os métodos de Zhaofeng são suficientes para rivalizar com um especialista comum do reino do espírito verdadeiro. Mestre Bi não pôde evitar sentir um leve arrependimento. Desde o início até agora, ele usará Zhaofeng como uma peça de xadrez e estivera cauteloso com ele. Quando estavam atravessando o Rio dos Insetos, Mestre Bi decidirá desistir dessa peça, mas nunca imaginaria que o desempenho de Zhaofeng desafiasse a lógica e virasse o jogo. Mesmo assim, o pirata calvo do sangue cortado e o daoísta de robes azuis tiveram que admitir que subestimaram Zhaofeng. Neste momento, Zhaofeng levará a vantagem, mas isso não garantia seu sucesso. Vamos! Zhaofeng definitivamente não conseguirá a Bíblia preciosa da flor mística. Mestre Bi falou com confiança e deixou Bi Qiaoyu liderar o caminho para a entrada do terceiro andar. O bandido do leque voador e o pirata calvo do sangue cortado não tinham mais intenção de lutar depois que os itens foram divididos, e todos avançaram rapidamente em direção à entrada do terceiro andar. No entanto, as 9 salas para o terceiro andar eram muito mais difíceis. O pirata calvo do sangue cortado uniu-se ao daoísta de robes azuis e levou metade do tempo que uma vela leva para queimar para passar pela primeira sala. A velocidade do jovem vestido em brocado não era lenta. Afinal, ele era o discípulo pessoal do pirata da lua d'água e tinha conhecimento de mecanismos. A pessoa mais rápida era obviamente Zhaofeng. Enquanto resolviam os mecanismos na primeira sala, Mestre Yun falou após hesitar. A razão pela qual eu era tão rápido antes era por causa da ajuda do bandido do leque voador. O sentido espiritual desse bandido está quase no nível do verdadeiro reino místico. Minha ajuda não será pior que a dele. A voz de Zhaofeng estava cheia de confiança, mas Mestre Yun obviamente não acreditou, já que o cultivo de Zhaofeng nem sequer alcançara o meio passo para o reino do espírito verdadeiro. Na realidade, a grande fonte de energia mental de Zhaofeng já dera origem ao sentido espiritual, mas ele geralmente não o usava, pois estava a 108.000 quilômetros de distância do olho espiritual divino.
Se não houvesse nenhum obstáculo físico, o olho espiritual divino de Zhaofeng poderia facilmente ver várias centenas de quilômetros. Em seguida, Zhaofeng usou seu olho espiritual divino e ajudou a resolver os mecanismos ouvindo as instruções do Mestre Yun. A primeira sala foi resolvida rapidamente. Mestre Yun ficou levemente surpreso, mas ainda não acreditou totalmente, pois a sorte poderia ter desempenhado um papel. No entanto, a visão poderosa de Zhaofeng na segunda sala deixou Mestre Yun extremamente surpreso, e na terceira sala, sua surpresa transformou-se em choque. Exceto por não saber muito sobre mecanismos e falta de experiência, a visão de Zhaofeng por si só o superava. Se Mestre Yun precisasse de 10 respirações para descobrir a estrutura de um mecanismo, Zhaofeng só precisava de um olhar. O problema era que, embora Zhaofeng visse a estrutura do mecanismo, ele não sabia nada sobre ele. Este é um gênio único em 10.000 anos. Se você estiver disposto a me deixar ensiná-lo, posso torná-lo o único e inigualável grão-mestre de mecanismos. O rosto do Mestre Yun ficou vermelho de empolgação. Desculpe, também sou um gênio da forja, um gênio das pílulas, um gênio das formações. Zhaofeng falou casualmente, como se já estivesse acostumado com esses elogios. Anteriormente, o homem de cabelo vermelho sangue e o mestre Tiegan tiveram que confiar em sua visão para criar a roda da luz e da escuridão. É preciso saber. Aquele homem de cabelo vermelho sangue alcançara o verdadeiro reino de Senhor, e as habilidades de forja do mestre Tiegan estavam entre as melhores do grande país do céu. O brilho nos olhos do mestre Yun diminuiu um pouco e mudou para um olhar estranho, como se estivesse olhando para um monstro. Se o que esse jovem disse fosse verdade, então ele era um prodígio completo. O que ele pensou não estava errado, Zhaofeng era um prodígio completo, exceto pelo fortalecimento corporal, que ele não treinava. A velocidade combinada de Zhaofeng e Mestre Yun era maior do que o imaginado. A combinação de nós dois resolvendo mecanismos está no auge do continente. O coração do Mestre Yun pulou. Os olhos de Zhaofeng podiam ver a estrutura de qualquer mecanismo com um único olhar, e ele estava ganhando muita experiência e conhecimento. Finalmente, os dois levaram apenas metade do tempo que levaria para preparar um chá para resolver a nona sala. Isso é rápido demais. O lado leste também é o mais sortudo. Mestre Yun não pôde evitar suspirar. No caminho, Zhaofeng receberá muitas outras recompensas, incluindo a pílula dos 100 dissolventes. A porta para o terceiro andar abriu-se, e Zhaofeng suprimiu sua empolgação ao entrar em uma nova sala. O interior da terceira sala não era grande, mas era muito alto. No meio da sala havia um caixão de cristal que continha um cadáver. Após 100 anos, não havia sinais de decomposição. Dentro do caixão de cristal havia vários itens funerários, embora em pequeno número, qualquer um deles era pelo menos um item espiritual. Dentro do caixão de cristal havia um lótus de 3 cores que emitia uma luz quente. Este é o lótus precioso das 3 flores, um dos 4 tesouros de água e lua. Mestre Yun exclamou como se estivesse olhando para uma beleza. Ele nunca tivera essa expressão no primeiro ou segundo andar. O olho espiritual divino de Zhaofeng examinou e instantaneamente confirmou que o valor do lótus precioso das 3 flores excedia o do leque de pêssego do deus Lua ou do saco das 100 flores, poderia valer até mais do que os dois combinados. O lótus precioso das 3 flores é um item de herança do capítulo das 100 flores e um item maligno. Naquela época, foi por causa dele que o pirata da lua d'água pôde bloquear os ataques combinados de vários especialistas do reino do espírito verdadeiro, e até mesmo aqueles no verdadeiro reino de Senhor não puderam fazer nada contra ele. Mestre Yun admirou. Ouvindo até aqui, o coração de Zhaofeng moveu-se. Através da explicação do Mestre Yun, ele entendeu o uso deste lótus. O lótus precioso das 3 flores era um tesouro de defesa sem capacidades ofensivas, mas sua defesa e suporte eram extremamente poderosos. Primeiro, o lótus precioso das 3 flores podia voar extremamente rápido, e se alguém no verdadeiro reino místico o usasse, poderia alcançar a velocidade do nível do verdadeiro reino de Senhor, e o gasto de energia não seria muito. Segundo, o lótus precioso das 3 flores podia transformar-se em 3 pétalas que protegiam o dono, e ataques de especialistas comuns do reino do espírito verdadeiro não conseguiriam quebrar sua defesa. Por último, o lótus precioso das 3 flores tinha poderes de suporte que permitiam liberar 3 aromas que podiam limpar a mente, hipnotizar e induzir o cio. Limpar a mente podia ajudar no cultivo, e o próprio lótus precioso das 3 flores podia reunir Ki-Yuan terrestre celestial para aumentar a velocidade de cultivo. Naquela época, o pirata da lua d'água usará esse item para alcançar o auge do verdadeiro reino místico em algumas décadas. O primeiro tipo, limpeza da mente, podia neutralizar a hipnose e o efeito de indução do cio, podia até neutralizar a maioria dos ataques venenosos do caminho maligno. O lótus precioso das 3 flores era o bem mais precioso do pirata da lua d'água e seu trunfo. Se você puder refiná-lo, poderá até defender-se dos ataques de alguém no verdadeiro reino humano por um curto período. Mestre Yun sorriu e disse:
Zhao Feng acenou com a cabeça e olhou para o espaço acima do caixão de cristal. No espaço acima do caixão de cristal havia uma pedra de cristal de gelo que emitia um frio penetrante, e dentro dela havia um livro selado que emitia um brilho escuro. Bíblia Preciosa da Flor Mística. As palavras no livro foram instantaneamente reconhecidas por Zhao Feng e fizeram seu coração pular. Mestre Yun e Zhao Feng aproximaram-se do caixão de cristal e começaram a resolver os últimos mecanismos juntos. Eu não imaginava que o último mecanismo conteria tantos roteiros da herança do legado celestial. A expressão do Mestre Yun começou a ficar solene. Seu conhecimento de mecanismos superava o do próprio pirata da lua d'água, mas as partes centrais dos mecanismos vinham da mais antiga e misteriosa herança do legado celestial. A profundidade e complexidade desses mecanismos estavam além da imaginação. Até Mestre Yun estava perplexo com algumas das teorias. Que tal eu desenhar a estrutura desses mecanismos? Zhao Feng sugeriu. Desenhar? Mestre Yun ficou um pouco confuso. Assim que terminou de falar, Zhao Feng pegou uma caneta e papel e começou a desenhar. Seus olhos estavam calmos, e ele segurava a caneta com uma mão firme, não havia sinais de tremor. Em uma respiração, Zhao Feng desenhou dezenas de ilustrações com uma precisão aterrorizante. Zhao Feng verificou-as novamente e certificou-se de que não havia erros. Mestre de mecanismos, quanto tempo precisaremos para resolver este último mecanismo? Zhao Feng perguntou. Você desenhou as estruturas, então posso ter sucesso em cerca de meio-dia. Depois disso, você será capaz de obter o lótus precioso das 3 flores e os outros itens. Mestre Yun pensou e falou profundamente. Meio-dia não é muito. Quanto tempo você acha que os outros levarão para chegar ao 3º andar? Zhao Feng perguntou. Eles precisarão de pelo menos 5 a 6 dias no mínimo, enquanto 10 dias no máximo. Um sorriso apareceu no rosto do Mestre Yun. A velocidade combinada deles dois estava no topo do continente, resultando em uma velocidade aterrorizante para resolver os mecanismos. Ótimo! Tudo está indo mais suavemente do que o esperado. Zhao Feng revelou um sorriso feliz enquanto se sentava e tomava um gole do líquido sagrado das 100 flores para cultivar. Fim dos capítulos do 291 ao 293. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!